Aí, ó, começou a gravar. Agora começou a gravar? Tá vendo? Aparecendo live 013. Não aparece pra você. Apareceu. Começou a gravar. Olá, meu nome é Will Ramos. Estamos começando mais um episódio do Mescla. Muito obrigado para quem está nos assistindo pelo YouTube, para quem está nos ouvindo pelo Spotify e pelo Google Podcast. A sua presença conosco é muito importante. Oi, Will, eu sou a Bárbara e hoje a gente vai começar o Sapienciando. É um programa para a gente trabalhar temas acadêmicos, pesquisas científicas, projetos de extensão, para compartilhar saberes e praxeologias. E hoje a gente está com um convidado muito, mas muito especial. Ele, que é doutorando em estudos linguísticos pelo programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás, é mestre pela mesma instituição, atualmente é professor de inglês da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, Goiás, também é graduado em Letras em Inglês pela UFG e atualmente graduando em Letras Portuguesas pelo Instituto Wallon, em Goiânia, Goiás. Bem-vindo, Luiz. Que prazer tê-lo aqui conosco. Oi, estou muito feliz de estar aqui também, pessoal. Olá, Bárbara. Olá, Wilker. Estou super lisonjeado de estar aqui hoje. Acho que esse programa tem a cara do momento e só poderia ter sido, assim, pensado por pessoas como vocês, inquietas, tecnologicamente engajadas. Então, eu estou, assim, muito feliz, muito lisonjeado de estar encabeçando com vocês esse projeto. Luiz, a gente quer começar por uma pergunta bem básica, né? Quem é Luiz por Luiz? O que é que te move? O que é que te inspira? Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente as suas vivências, né? De professor de inglês, de pesquisador. De que lugar você fala, Luiz? Assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer sobre mim mesmo é de que o Luiz que está falando aqui agora, ele é uma construção, né? Então, o Luiz não nasceu assim, ele não é assim desde sempre. E o que a gente tem aqui agora é a versão mais inacabada e provisória de mim mesmo, né? Então, essa é a primeira coisa que eu falaria sobre mim mesmo. E a segunda é que o Luiz, que está aqui falando, ele é diferente do Luiz Neto, ele é diferente do Luizinho, ele é diferente do Netinho, que é diferente da Luísa, que também é diferente do Luiz Martins de Lima Neto. O Luiz que está aqui hoje, ele é muito diferente desses outros Luizes, porque variam a depender do contexto, né? Então, dependendo das pessoas, dependendo do que a gente faz com as pessoas, dependendo do tempo e espaço, a gente é uma pessoa diferente. O Luiz que está aqui é um Luiz diferente de todos esses outros. O que me move, Bárbara, eu diria que são pessoas fortes, né? O que me move mesmo, as pessoas fortes, elas me movem, mas o que me move mesmo é uma coisa não muito legal, né? Uma coisa que gera dor, que gera sofrimento, que são as desigualdades sociais. Essas desigualdades, elas existem e elas me impelem, elas me chamam para viver, para destruí-las, né? Para a gente construir um mundo melhor. Então, o que me move, na verdade, não é uma coisa muito boa, não. Mas ela, de qualquer forma, me chama e me impele para viver e para transformar, e para tentar, pelo menos, transformar esse mundo num mundo melhor. Agora, o que me inspira são pessoas fortes, né? O que eu comecei a falar quando eu falei aqui do que me move, né? Essas pessoas, elas me movem também, elas me inspiram e elas me movem. São esses mártires mesmo que fazem parte da nossa vida, né? Essas pessoas, todas elas me inspiram muito, mas além dessas pessoas que, assim como eu, elas lutam por uma vida melhor, mais justa, mais igualitária para todos nós, eu diria que a arte também, ela me move. Então, nesse texto que a gente vai discutir aqui hoje, né? A arte está ali presente, né? Então, aquele corpo que foi focalizado durante a atividade que eu fiz com os meus alunos, corpo que foi tirado, ele está ali numa foto que foi tirada de um clipe, né? Que foi feito de uma música da qual eu gosto muito, que foi interpretada por uma artista da qual eu gosto muito também, que é a Cristina Aguilera. Então, eu diria que pessoas fortes e arte são as coisas que me inspiram, pelo menos nesse momento. Agora, de onde eu falo, quem eu sou o Luiz, esse Luiz que está falando aqui agora é professor de inglês, né, da Rede Municipal de Ensino. Eu vou estar completando 3 anos de rede pública de ensino, né, aqui da Prefeitura de Goiânia. Além disso, eu sou estudante da Universidade Federal de Goiás, desde a graduação. A UFG tem essa participação importante na minha vida, né? Com a UFG, eu acho que eu me transformei num profissional mais aprimorado naquilo que eu faço.
Então, esse é o Luiz que está falando aqui com vocês hoje. É bacana demais, Luiz, a gente ver como esse engajamento, de certa forma ativista, né, esse engajamento em causas sociais que a gente tem, acaba se refletindo nas aulas que a gente ministra e como isso ajuda os alunos a se entenderem melhor no mundo também, né? Eu vejo muito isso nas aulas que os colegas do nosso grupo Transição preparam, né, os trabalhos que a gente tenta desenvolver também no IELTS, que é o nosso programa de mestrado. Então, a gente está sempre tentando fazer alguma coisa que venha das nossas vivências, porque ficando mais próximo da gente, a gente consegue trabalhar por um mundo menos desigual, né? A gente quer tentar um lugar melhor para todo mundo e eu acho que a gente consegue isso por meio da educação. Então, assim, eu não me canso de sonhar que a educação realmente ela é um elemento fundamental para a transformação das coisas como elas estão, né? Se a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente tem que investir na educação. É isso mesmo, Bárbara, concordo em gênero, número e grau. Luiz, é uma felicidade tê-lo aqui, porque eu achei o seu trabalho, que é intitulado, né, Movimento de Reprodução Social e Resistência na Construção Identitária de uma Pessoa Trans, numa atividade de língua inglesa à luz dos conceitos de indexualidade e escala, belíssimo, poderoso e, além de muito importante. Nós vamos, inclusive, discuti-los, né, no grupo de estudo Integra, né, Bárbara? É um trabalho realmente muito interessante, muito importante. E logo no início do texto, você disse que é importante definir o que você entende sobre reprodução social e resistência. E durante essa discussão, você, na nota de rodapé 3, agradece a professora Joana Plaza Pinto sobre o alerta para o fato de, abre aspas, estar deixando entrever uma visão de linguagem ingênua, não performativa. Eu acho muito importante esse posicionamento para a noção de performatividade, refletida por Austin, em Atos de Fala, por Derrida, por Butler, que a gente se repetir e alterar a repetição e acreditar aí o potencial transgressivo do que a gente faz, a possibilidade de retransformar, reelaborar, reconfigurar as coisas, as pessoas, o mundo, etc., como você até comentou no início da sua apresentação. Mas eu fiquei refletindo sobre a sua ideia de resistência, que é, abre aspas, entendo toda e qualquer ação que se oponha à reiteração das ideias e dos comportamentos hegemônicos. E eu fiquei refletindo. Com esse cenário político que estamos vivendo, tem sido comum encontrarmos postagens de grupos ativistas, militantes, protestando sobre algumas decisões, posicionamentos e fala dos membros que compõem o atual governo. Alguns desses protestos, principalmente em redes sociais, em mídias sociais, às vezes são compostos por conteúdos que reproduzem preconceito de gênero, de sexualidade, etc. Primeiro, eu quero ressaltar a quem está nos assistindo, nos ouvindo, que eu discordo categoricamente de conteúdos como esses, que ferem corpos, ferem corporidade, circular em qualquer lugar. Mas fico me perguntando, isso também não seria uma prática de resistência? Wilker, eu acho que sim, absolutamente. Se você se recordar do que eu tentei... Primeiramente, eu gostei muito da sua pergunta, Wilker, porque eu acho que ela reflete e refrata o que eu tentei refletir e refratar no meu texto, né? Se você se recordar do texto aqui comigo, houve vários momentos em que Alison Hurt, que é uma das participantes, né, da atividade, que ela e eu reproduzimos algumas ideias hegemônicas. Então, por exemplo, a gente reproduziu a ideia de que uma pessoa de que um corpo com atributos físicos considerados femininos, como, por exemplo, usar certos tipos de acessórios, tais como brinco, colar, etc., de que uma pessoa que tem esses atributos físicos, de que ela tem que também ter um atributo físico feminino muito importante, que é o cabelo, entre parênteses, longo, né? Então, tem um momento em que a Alison Hurt cria, e eu também, a gente cria a história de que ela tá careca na foto, né, aquela pessoa, mas de que ela usa peruca para sair de casa, para fazer as suas atividades, pelo menos, né? Então, a gente reproduz essa ideia. A gente reproduz também a ideia de que uma pessoa com certos atributos físicos considerados femininos, eu leio assim, hoje em dia, né? Uma coisa que eu escrevo no texto também é de que a gente não define o que essa pessoa é. A gente não diz se ela é uma pessoa transgênera, se ela é intersexual, a gente não diz isso. Mas o que eu diria é que pelo menos uma pessoa com atributos físicos femininos, de que ela se relaciona com uma pessoa, com um homem, né? Então a gente cria a historinha de que ela se relaciona, de que ela é esposa do dono do nightclub onde ela trabalha, né? Então a gente reproduziu algumas ideias hegemônicas, mas a gente reproduziu com vistas a resistir uma ideia hegemônica maior, que é essa de que pessoas que nascem com se elas nascerem com certos atributos físicos, que no caso é
o maxilar marcado, que é um tipo de queixo, que é um tipo de seio, e que também é um tipo de genitália, de que ela é um homem, de que ela não pode ser jamais uma mulher. Então, a gente reproduziu essas ideias hegemônicas com vista a resistir uma ideia hegemônica maior, né? Você está aí falando de postagens e tudo, certamente, porque se ela acontece fora desse ambiente virtual, com certeza ela está lá dentro. Então, não estou dizendo... Eu não me lembro exatamente de um momento onde eu tenha visto isso na rede, mas eu já vi isso várias vezes fora dela, que é a seguinte enunciação. Certamente, todos que estamos ouvindo aqui, nos vendo, nos assistindo, e vocês também, já ouviram que é a seguinte: mas as pessoas elas têm preconceito contra os gays porque eles têm uma opção sexual diferente. As pessoas, quando elas estão falando isso, elas estão indo contra, elas estão resistindo a uma ideia hegemônica maior, que é a ideia de que pessoas só podem se relacionar amorosamente ou não, digo no sentido de, às vezes, a relação pode não ter amor, ela pode apenas ser uma relação sexual mesmo, de que as pessoas, nesse sentido, elas só podem se relacionar com outras pessoas com atributos físicos diferentes do dela, né? Então, elas estão resistindo a essa ideia, mas, ao mesmo tempo, elas caem por reproduzir uma outra ideia hegemônica muito, muito forte, que é de que a gente escolhe deliberadamente as pessoas pelas quais a gente se sente atraído na vida. O que eu digo dessa enunciação é que eu acho que ela representa bem isso que eu atestei em pesquisa, né? Primeiramente, eu atestei em pesquisa, né? Fazendo o mestrado no qual essa atividade foi analisada e depois escrevendo esse texto, foi que a primeira das coisas que eu atestei é que o movimento de reprodução social e resistência, ele é de fato complexo. Muito complexo. Às vezes vai ser difícil e às vezes até impossível você dizer, aqui nós estamos reproduzindo de maneira bem demarcada. Então vai ser difícil às vezes a gente dizer, aqui a gente está reproduzindo e aqui a gente está resistindo. E além disso, ela atesta isso que a Bárbara falou no início da fala, né, dessa segunda fala dela, aqui agora há pouco, que é a importância da educação na desconstrução dessas ideias hegemônicas. Então, e aí é claro que a gente não está falando de qualquer educação, a gente está falando de uma educação baseada em premissas críticas de ensino, no nosso caso, de ensino linguístico, né? Então, não é toda a educação, existem vários tipos de educação, não é toda a educação que vai se preocupar com a desconstrução de ideias hegemônicas, algumas vão até reforçá-las mesmo e vão até lutar a favor delas. Mas o que eu quero dizer é que qual que é a importância da educação nesse processo de desconstrução dessas ideias hegemônicas? A educação, a educação crítica, baseada em premissas críticas, ela vai criar momentos para que a gente tome consciência das ideias hegemônicas que a gente reproduz por aí. E aqui, quando eu digo reproduzir, eu não estou dizendo que a gente não cria, é reproduzir no sentido de criar as coisas, tá? A educação, ela vai gerar esses momentos que nos propiciam lançar luz sobre essas ideias hegemônicas que a gente reproduz e aí fazer com que a gente crie meios da gente não reproduzi-los e da gente desconstruí-los, né? Então, eu acho que é essa a importância da educação nesse processo aí de desconstrução dessas ideias, né? Porque ao mesmo tempo que a gente desconstrói, a gente reconstrói, construir um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano, que é isso que a gente almeja aqui e que eu já falei nisso na minha fala também, né? Infelizmente, nem todo movimento de educação é um movimento pró-inclusão dos corpos, né, Luiz? E isso é muito entristecedor, porque a gente vê quantas pessoas sendo excluídas das escolas, das instituições escolares e de ensino, de modo geral, a cada dia, porque elas não sentem que aquele é um local de acolhimento, que é um local de pertencimento, né, que, de certa forma, elas têm o direito de estar ali. Muitas vezes elas são alijadas do processo educacional por não se sentirem parte, né? Então é muito triste isso mesmo. Curiosa, Luiz, quando eu estava lendo o seu trabalho, para saber sobre se houve algum silêncio, sabe? Quando você propôs a foto, quando você trouxe a proposta da atividade, né? Porque é uma foto que ela nos convida, de fato, a pensar, porque ela é muito provocativa, né? E aí, quando você vê aquela imagem com as sobrancelhas tão marcadas, aquele corpo um pouco contorcido de lado, né? E aquela cabeça sem nenhum cabelo mesmo, acho que as pessoas devem ter ficado assim, parado um minuto para pensar, peraí, o que está acontecendo aqui? Ou foi assim, todas as suas atividades já eram tão provocativas daquele mesmo modelo que nem causou nenhum estranhamento nos alunos? Bárbara,
Essa foi... Eu posso dizer que foi a primeira atividade que eu propus para essa turma. Eles não me conheciam como professores. Bom, alguns tinham ali uns 2 que já haviam sido meus alunos, né? Em alguma turma anterior, mas a grande maioria não. E eu acho que com esses outros alunos eu nem fui tão crítico assim, né? Porque eles foram alunos meus num outro período. Então, assim, eu não me lembro de um silêncio na proposição da atividade. Eu não trabalhei apenas com essa imagem, eu trabalhei com outras também. Eu acho que o único silêncio que teve, assim, que me marcou mesmo, foi os 5 segundos. Eu fiz questão de contar várias vezes, de ir lá e recontar os segundos que o Paulo César levou para dizer o nome daquela pessoa, né? Que era Thomas e não Claire. Então, eu acho que esse foi o único silêncio que me chamou a atenção. Mas, assim, eles... Aí eu acho que a memória escapa, assim, eu não consigo me lembrar exatamente de como é que foi no momento em que eu propus a atividade, não. Mas esse silêncio dos 5 segundos me marcou bastante. É uma imagem que faz com que a gente reflete sobre essa questão binária, né? Eu acho que a maior reflexão que vem da imagem é a nossa referência binária de beleza. Porque você olha e você vê referências da versão binária feminina e da questão masculina, e você fica perguntando qual que vai sobressair para você definir, é ela, é ele. E é muito interessante porque não tem, né? Durante todo o trabalho, durante toda a discussão e os diálogos, fica caminhando, né? Transitando entre ele, é ela, é she, é he. Eu achei muito interessante, porque ajuda muito a gente pensar nesse contexto mesmo das belezas binárias e dos padrões de beleza, as referências de beleza que nós temos, que, infelizmente, é pautada nesse binarismo aí, né? E é interessante que isso acontece do início ao fim, né? Isso acontece do início, assim, da primeira pergunta que a gente faz para a pessoa, what's your name? Dessa primeira pergunta que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa mesmo, até o final. Então, assim, a gente passou ali alguns minutos, né? E no final ainda a gente teve dúvida, é he ou é she, né? Então, realmente, eu acho que é um corpo que chacoalha, né? E agora isso foi intencional mesmo, assim, eu quis um corpo que chacoalhasse, né? Eu não queria ele, porque tem durante o clipe, se você for em busca do clipe, Beautiful, de 2002, da Christina Aguilera, você vai ver ali que chega um momento em que ele coloca peruca. Mas eu sabia sem ter esse arcabouço teórico hoje, mas eu sabia que o cabelo era um elemento iniciador muito forte, né? Ele é um elemento, o cabelo entre parênteses grande é um iniciador de feminilidade muito forte. E eu queria que aquele corpo ficasse nessa fronteira e eu queria mesmo chacoalhar e saber o que a gente ia fazer com aquele corpo, né? E foi isso que aconteceu mesmo, né? Fiquei pensando sobre esse movimento de você revisitar um material que você gerou durante o seu mestrado, agora já doutorando. E aí eu fiquei pensando, né? Muitas pessoas que nos ouvem, que nos assistem, elas são mestrandos ou egressos desse nosso programa de mestrado. A gente espera que a gente tenha um público grande entre essas pessoas que também gostem e compartilhem, mas de modo geral, o nosso público-alvo é esse, né? O que você considera ter dado assim como um legado do seu mestrado? Que vivências e praxeologias te marcaram naquele processo do seu mestrado? E o que hoje você, Luiz, doutorando, olhando para trás, o que você pode dizer para esse Luiz que estava mestrando ainda? Porque eu não sei, assim, a minha sensação é de que eu tinha tantas certezas durante o meu mestrado e depois, ao longo do doutorado, eu tinha tantas dúvidas, eu pensava, nossa, parece que eu sabia mais antes, né? E claro que não é, mas é porque você vai se desconstruindo, você vai acessando outras camadas de saber e de conhecer que elas te ampliam o modo de entender as coisas. Então, eu imagino que olhar de novo para esse material, além de ter sido uma forma generosa e respeitosa para com o seu texto, eu leio também como um recado para os mestrandos. Calma, você não está fazendo o trabalho da sua vida agora. Você vai ter chance de olhar com isso com mais calma, mais sabedoria, mais experiência para frente. Não se apavore, né? Aceite quem você é. Porque ao final do texto, quando você faz uma crítica ao Luiz mestrando, e aí já dando spoilers para o pessoal, né? Mas eu acho muito bonito esse resgate, porque você tem um olhar respeitoso para a sua história, né? Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bárbara,
o mestrado, para mim, ele foi um momento de muito enriquecimento e também um momento muito desafiador. Ele foi enriquecedor porque essa impressão que eu tenho, e eu acho que você vai compartilhar um pouco comigo também, dessa visão, de que no mestrado, mas também difere um pouco disso que você falou agora há pouco, mas, enfim, eu acho que você vai compartilhar em alguma medida. Eu acho que o mestrado, ele foi um momento de aperfeiçoamento, de polimento, de refinamento, de muitas das capacidades, das habilidades epistemológicas, e eu não digo acadêmicas, porque eu acho que essas habilidades das quais a gente vai fazer uso, assim, e das quais a gente faz uso durante o decorrer da vida toda, elas vêm sendo construídas no transcorrer da vida mesmo. E foi isso que aconteceu comigo no mestrado, assim. O mestrado, para mim, foi um momento de refinamento, de polimento dessas capacidades, dessas habilidades que eu fui construindo durante a minha vida toda, que não se restringe apenas ao contexto acadêmico, né? Então, o mestrado para mim foi importantíssimo, né? Agora, mas ele também foi um momento muito desafiador para mim, porque eu acho que é isso que você falou também, em alguma medida, que a gente está muito jovem, né? Muito imaturo mesmo para fazer pesquisa. A gente vai lá, faz um TCC na graduação, mas o mestrado, ele refina isso tudo, mas ao mesmo tempo a gente está muito imaturo, e assim, eu acho que o processo todo é muito difícil, é pouco tempo demais. No meu caso, eu ainda fiz uma etnografia, eu usei fazer, e ainda acho que pode ser que existam pessoas que vão que vão contra essa ideia de que eu fiz uma etnografia mesmo em 6 meses, mas eu acho que o tempo nessa questão não é importante, porque foi como se eu analisasse um ano, haja vista que um curso desse como esse que eu analisei, ele se dá mesmo dentro de um semestre, né? Mas, enfim... Um período completo, né? Sim, do início ao fim. Imagina o tanto de dados, né? De tanto de material empírico, né, Luiz, que eu gerei. porque você era professor da turma, então você vivia isso, não foi uma coisa moldada para a pesquisa, era uma coisa que de qualquer forma já aconteceria. Então foi muito importante. Sim, sim. E então eu acho que foi desafiador. Eu conversando com outros amigos que fazem mestrado, eu acho que é aquela máxima, assim, sabe? O mestrado é um momento em que você chora e o pai não vê, porque realmente é muito difícil. E é muito difícil fazer mestrado. Eu acho que essa é uma das coisas que eu queria dizer para quem está nos ouvindo, ainda mais que esse é um vídeo destinado para pessoas que fazem parte né, de programas de pós-graduação. Então, fazer mestrado é uma coisa muito difícil mesmo. Mas é interessante você ter dito isso, porque eu acho que você está certa, assim. Um dado, ele nunca está analisado de maneira completa, né? Ele sempre pode ser resgatado, rebuscado. A gente sempre pode ver um mesmo dado com várias perspectivas. Eu acho que foi isso que aconteceu um pouco comigo, sim. Como eu tive que fazer tudo muito rápido, né? E aí eu também não estou colocando culpa só no processo, não. Assim, existiram falhas durante o processo que são inteiramente minhas mesmo, né? Mas assim, eu passei durante um tempo muito grande do mestrado com uma pergunta de pesquisa não muito bem delimitada. E isso fez com que eu tivesse problemas depois, né? Mas então eu tive que fazer uma análise superficial daquilo que eu apresentei. Eu acho que sim, uma análise superficial daquilo que eu apresentei, pelo menos dessa atividade na minha dissertação, mas isso não me impede depois de voltar para isso depois com outro olhar, né? No momento que você está usando um outro par de óculos, essa metáfora que a gente usa tanto, né, do óculos, e aí isso me deu um complemento para eu poder lançar um olhar sobre esses dados de uma maneira diferente, né? Eu concordo com o Luiz, mas você se desnuda muito no mestrado, porque você pensa que você é muito melhor do que de fato você descobre que você é. E isso é bom, só que na hora você não acha que é bom. Depois você fala, nossa, que bom. Muito engraçado. Eu, assim, more often than not, eu escuto os meus alunos falando assim, nossa, agora que eu defendi, é que eu estou pronto para escrever a dissertação. Se eu pudesse entrar no mestrado agora que eu terminei de novo, né? Nossa, seria um outro mestrado.
É desse jeito. Verdade. Luiz, uma outra coisa que eu percebi da sua generosidade como autor foi a sua preocupação com o seu leitor. Nesse texto da TLA, eu achei que você toma algumas decisões ao longo da escrita e são decisões muito maduras. E elas evidenciam não apenas o seu modo de atuar como pesquisador, mas eu acho que como um educador linguístico. A gente consegue perceber que por trás daquela pessoa que está escrevendo tem alguém que se preocupa com a educação, com a formação desse leitor nesse letramento acadêmico. Tem um momento em que você traz em uma nota de rodapé, é a nota número 4, você fala: ao tomar a decisão de não traduzir as citações em inglês, tomo conscientemente uma decisão política, teoricamente embasada, que visa principalmente a valorização e a promoção de leitoras e leitores cada vez mais multi ou translíngues, nesse mundo que já o é, que sempre o foi, mas que foi forçado a se esquecer que o é ou sempre foi. E eu penso que isso é um movimento de uma pessoa que tem tanto domínio do que está fazendo, sabe? Foi tanta maestria. Gente, eu quero conversar com esse leitor na nota de rodapé, eu quero conversar com esse leitor em todos esses momentos. E isso foi uma forma de educar o leitor, né? Eu queria saber se foi mesmo tão intencional ou se essa leitura é gente que está expandindo ela, né? Eu percebi isso. Você acha que isso é uma forma da gente ampliar a nossa atuação como educadoras para espaços além da sala de aula? Essa é uma postura que você recomendaria para outros autores, outras autoras? Bárbara, eu acho que sim. Eu fiquei pensando sobre o que eu escrevi mesmo, e eu acho que você está certa. Foi uma intenção, sim, ter escrito com vista a educar linguisticamente, não no sentido de me sentir superior, não, mas assim, no sentido de educar qualquer pessoa que lesse o meu texto. Formação, né? Isso, primeiro para valorizar, né? Foi isso que eu escrevi ali. Primeiramente para valorizar essa prática que já faz parte, né, do modo como a gente se comunica, porque a gente ali fica mais evidente porque a gente tem português e inglês, mas a gente faz isso em português o tempo todo, né? A gente pula de uma variedade linguística para outra quando a gente se comunica, e a gente está fazendo isso agora quando a gente se comunica de uma maneira mais formal, num outro momento de uma maneira mais informal, né? Então eu acho que o que eu estava dizendo sim, eu acho que foi um dos motivos, foi realmente educar os meus leitores linguisticamente. Agora, o que eu gostei muito da sua pergunta também, porque eu acho que esse termo é muito interessante, educador linguístico. Uma coisa que acontece muito, que certamente vocês já ouviram algo do tipo, e essa enunciação ela foi provavelmente enunciada por um professor de área, algo do tipo assim: eu não educo ninguém, eu sou professor, quem educa é pai e mãe, eu ensino português, professor ensina português, matemática, ciências. Ora, o que esse professor está fazendo é se eximindo da sua responsabilidade de educador, que todos nós que somos pessoas, que somos seres sociais, temos, né? Então, a gente se educa o tempo todo, a gente se educa no sentido de eu educo a mim mesmo, mas a gente também se educa o tempo todo no sentido de eu educo você e você me educa. A gente faz isso o tempo todo, e a gente faz isso em termos linguísticos também, né? Então, eu só diria que, sim, eu diria que sim, essa é uma maneira da gente se educar linguisticamente, translinguando durante um texto, mas eu só diria que essa não é uma forma da gente se educar que se restringe apenas nós, professores de língua, ou no nosso caso, especificamente professores de língua inglesa. Eu acho que todos nós podemos nos educar linguisticamente, escrevendo, translinguando nos nossos textos, né? Então, eu só faria essa pequena ressalva. Agora, se eu recomendo isso para outros autores, sim, eu recomendo. Eu acho assim que eu gostaria de ver a gente translinguando cada vez mais os nossos textos. Mas mais do que isso, eu recomendaria que a gente negociasse essa translinguagem, seja ela de línguas diferentes, de idiomas diferentes, seja ela numa mesma língua. E eu sugeriria isso porque eu tentei, esse ano, publicar um outro texto numa outra pesquisa, numa outra revista renomada, e é claro que houve ali dois pareceres, mas em um deles, a única crítica que foi feita ao meu texto o tempo todo
foi a minha translinguagem durante o texto. Então, foi por isso que eu escrevi uma nota de rodapé de 12 linhas, para fazer questão de mostrar que, assim, o que eu estava fazendo tinha embasamento teórico, e foi aí por isso que eu escrevi essas coisas, né? De que não era uma coisa que surgiu da minha cabeça do nada, vou escrever assim, sei lá, porque é mais fácil, porque eu não preciso colocar ali não é uma a coisa tradução. aleatória, né? Ela Não, intencional. Exatamente. Então, eu só acho que a gente, eu diria, sim, que translinguemos o máximo que a gente puder, mas também que a gente negocie, né? Então, haverá momentos em que a gente não vai poder translinguar, haverá momentos que a gente vai ter que translinguar menos, e, né? Então, assim, apenas que a gente negocie essa translinguagem, né? Você me deu outro motivo para ler notas de rodapé, Luiz. Luiz, outra coisa também que eu achei muito interessante e que chamou muito a minha atenção, mas antes da gente discutir a possibilidade de discutir seu texto no grupo Integra, né, como a gente já mencionou, eu já tinha lido seu texto por sugestão de uma colega, Juliane Meiotti, e a gente ficou um tempão discutindo sobre o quão interessante a gente achou você usar eventos semióticos ao invés de excertos. E você discute na sua dissertação, que também é brilhante, e também está presente no seu artigo. E mostra, né, como colocado até pela Bárbara agora há pouco, não apenas seu modo de atuar como pesquisador, mas também como educador linguístico. E eu fiquei pensando, podemos dizer que isso é um recurso para ampliar nosso modo de ver língua, linguagem, nossas pesquisas? E eu repito a pergunta da Bárbara, é uma postura que você recomendaria a outros autores, outras autoras que optem por esse tipo de material empírico? Fazendo uso de recursos diversos, de modalidades diversas, né? O contexto, a materialidade do contexto influencia na maneira como a gente se comunica. Então, é uma maneira muito diferente dessa que essa palavra, excerto, né? Representa, capta, sei lá, né? Capta, na verdade. Então, que sim, essa é uma outra maneira que a gente tem de, né, de ampliar as nossas concepções linguísticas, mas se eu recomendaria isso para outros autores, eu diria que eu sugeriria que a gente pensasse em maneiras outras de se referenciar, cada vez melhores umas que as outras, da gente se referir e da gente conseguir retratar como é que a gente fala, como é que a gente se comunica mesmo, né? Então, evento semiótico é uma ótima ideia que a gente pode usar a partir de agora, mas a gente também pode pensar em outros meios de nomear essas formas como a gente fala, porque eu acho que excerto vem depois, né? A gente vai lá, grava a interação e depois a gente recorta, e aí isso vira um excerto, né? Mas o que a gente... E aí, eu acho que a gente tinha que olhar era mesmo para a interação e para tudo que acontece além daquilo que está escrito no papel quando a gente transcreve, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre em várias maneiras da gente representar, refletir, na verdade, é esse termo do Bakhtin que eu gosto, né? De refletir, de refratar a realidade, no caso de como a gente se comunica mesmo. Do corpo, e do corpo que representa uma beleza não binária, e até aquela questão do silêncio que a Bárbara perguntou no começo, eu acho que tudo isso está incluído nessas análises, né? Essa pausa, essa demora para responder, então realmente faz muito sentido. De se preocupar com as fontes de material empírico, né? Como é importante a gente tentar gravar essas interações, tentar registrar isso em nossos diários, tentar promover rodas de conversa para conversar a respeito desses aspectos que acontecem durante essa geração do material empírico, que às vezes escapam uma simples transcrição se você tiver apenas... Se você ficar preso ao áudio, né, e ficar apenas retido naquilo que aconteceu, porque você esquece uma gama de elementos que estão imbuídos nessa própria ideia de linguagem como performance, como prática social, né, e a linguagem, nesse sentido, ela é realmente multissemiótica, então é importante que a gente amplie o conceito, né, bem bacana isso. Muita coisa para a gente pensar com esse texto, Luiz. Inclusive, no penúltimo parágrafo, também dando um spoiler aí para a galera que eu espero que tiver a oportunidade de leia, né, após ouvir ou assistir a gente aqui, você traça algumas reflexões sobre as análises da sua dissertação, que a Bárbara até comentou, referente àquele diálogo, né, sobre a ideia hegemônica
de que em alguns momentos você reproduz e você resiste, e que é complicado você encontrar ali quais e quando que foi reprodução, quando que foi resistência, e tem um trecho que eu destaco aqui, que abre aspas, haja visto que isso não me impediu de chamar a pessoa focalizada de rir em diversos momentos, mesmo que eu defenda dizendo que fiz apenas inconscientemente, após a escrita deste texto, na minha opinião, fazer isso é se valer de um existencialismo identitário. Fecha aspas. Como que você chegou nessa reflexão, Luiz? Porque eu acho que essa afirmação faz a gente deslocar imediatamente a refletir sobre algumas coisas. E o que te levou a essas percepções, né, essa maturidade dessa reflexão, e como foi para você também produzir essa pesquisa e estar em contato com essas realidades, tanto durante o mestrado quanto na produção desse texto? Wilker, a resposta que eu vou te dar aqui agora, ela mostra isso que a gente estava falando ali agorinha, de como que todos nós somos educadores linguísticos uns dos outros, né? Então, assim, nesse caso, calha, né? É uma coincidência o fato dessas pessoas que me educaram linguisticamente, uma me sugerindo um termo, eventos semióticos, que foi a minha orientadora de mestrado. Agora, o que eu vou falar aqui agora, uma outra professora minha, a minha atual orientadora de doutorado, a professora Joana Plaza Pinto, também da UFG. O que eu estou querendo dizer com isso por que eu estou dizendo que esse é um exemplo, um outro exemplo de educação linguística? Porque esse termo, essencialismo identitário, ele é meu, fui eu que cunhei mesmo, né? Eu escrevi esse texto. Mas eu só pude chegar a esse insight praxeológico com base com base em alguns apontamentos feitos pela professora Joana, que hoje é a minha orientadora de doutorado, mas que na época, quando ela fez esses apontamentos, ela fez parte da minha banca, né, da defesa do meu mestrado. Foi ela que fez alguns apontamentos que me levou a ter essa reflexão. Porque o que acontece? Na primeira versão, ou na versão que foi apresentada para ela, que ela leu para a defesa, eu passei, de jeito nenhum, eu escondia que eu reproduzia ideias hegemônicas, mas eu gastava um tempinho ali me justificando, né? E me valendo de vários argumentos para dizer, olha, sim, eu reproduzi, chamei a pessoa de he, deveria chamá-la de she, mas isso aconteceu por causa disso. E o que a professora Joana, essa coisa legal que ela teve de me chamar a atenção foi para o fato de que não importa assim, quanto eu gastar, o tempo que eu gastasse ali me justificando, eu tinha chamado aquele corpo de he, né? Então, eu também reproduzia, e o que acontece? Eu fiz isso que você falou, né? Durante algum tempo, eu fiquei procurando os porquês de por que a gente reproduzia algumas ideias hegemônicas e fazia isso ligando as ideias as identidades sociais das pessoas. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei lá no final do meu texto é que eu disse que a Alison Hurt e eu resistíamos à ideia de que uma pessoa com certos atributos físicos é um homem. A gente resistia a essa ideia porque nós performávamos identidades sexuais desviadas, não desviantes, desviadas, né? No caso, eu me via e ainda me vejo como homossexual, e no caso, a Alison Hurt que não se denominava em termos sexuais. Então, o que eu dizia é de que a gente só resistia a certas ideias contra aquele corpo porque nós também vivíamos aquilo nas nossas vidas pessoais. Mas, ao mesmo tempo, a gente reproduziu ideias hegemônicas. Então, eu gosto muito dessa ideia que a Joana me propôs, porque ela complexifica a questão, né? Então, isso me faz pensar, como você falou, em várias outras coisas, né? Então, certamente, vocês, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, já ouviram coisas do tipo, mas as próprias mulheres são machistas contra elas mesmas. É claro que sim, porque ser machista não depende do seu gênero, não depende se você é homem ou mulher. Né? O machismo, ele é uma estrutura, e se ele é uma estrutura, ele estrutura todos nós, inclusive as mulheres. Então, eu gosto muito dessa reflexão também, porque eu acho que ela complexifica a questão, né?
E atua de muitas formas também para a manutenção dessa própria estrutura, né? O fato de você estar inserido e não conseguir se perceber dentro dela faz com que essa estrutura se fortaleça. É muito importante realmente discutir sobre isso. Eu acho importante, eu acho muito legal essa sinceridade, né? Essa ética da pesquisa mesmo, porque a gente conseguiu acompanhar tanto na dissertação quanto nesse artigo em específico que nós estamos discutindo aqui, essas coisas sendo evidenciadas. Então, de certa forma, aproxima também do Luiz que escreveu aquele texto, né? A gente consegue... Bom, então vamos aproveitar que a gente começou falando sobre essa multiplicidade de Luizes que existem. Eu queria falar um pouquinho com o Luiz professor, e eu queria entender, Luiz, em que medida essas questões que você vem refletindo sobre a língua e sobre a linguagem, né? Como essas questões que você tem estudado, como elas ajudam a compor suas praxeologias, como elas te permitem entender melhor sua sala de aula, como elas atuam na forma como você planeja o seu material. Porque a gente fala muito também com professores, né, de línguas. A gente fala aqui nesse canal que a gente está criando, a gente fala muito com alunos de letras, a gente pode ter também alunos de pedagogia acompanhando a gente, enfim, todo mundo que está na licenciatura trabalha com a linguagem de uma forma ou de outra. E eu gostaria de tentar trazer esse link entre a pós-graduação e a graduação nesse momento. Como é que estudar mais te ajuda a ser um professor mais próximo daquilo que você considera uma educação social mais justa, né? Bárbara, uma coisa que essa sua pergunta aqui agora me fez pensar sobre uma coisa que eu disse antes da pandemia para os meus alunos numa sala. Teve um dia, fazendo a minha pesquisa, né, agora de doutorado, em que eu acordei e eu achei meu cabelo tão bonito. Então, para quem não sabe, até esses dias meu cabelo estava grandão até aqui, né? E o meu cabelo é encaracolado, é um cabelo afro, e eu acordei mas assim, eu passei alguns minutos olhando para o espelho e me decidindo se eu ia com aquele cabelo assim, que eu tinha acabado de acordar e que eu tinha achado tão lindo, ou se eu prendia ele, ou se eu passava uma água, alguma coisa. E eu passei alguns minutos e eu decidi que eu ia com aquele cabelo. E eu fui com aquele cabelo e teve em uma sala que eu entrei, e assim que eu entrei, eu ouvi alguns risos, né? Alguns risos sendo soltos. E aí, algumas coisas aconteceram na sala, na aula, que eu, em um dado momento, disse para eles que a gente estudava para conquistar certos sonhos, como eu diria, certos sonhos, como é que a gente fala mesmo? Sonhos de consumo, né? Sim, a gente estuda, assim, o que eu quero dizer é que a gente estuda para poder ter um emprego... privilégios, né? Sim, acessar certos privilégios que, na verdade, não deveriam ser privilégios, mas que são devido a essa sociedade desigual na qual a gente vive. Então, assim, sim, a gente estuda, e eu acho, no meu caso foi assim, né? No meu caso foi estudando que eu consegui, não que eu acho que é muita coisa, entenda o que eu vou falar, mas assim, para algumas pessoas pode não ser grande coisa, tudo aquilo que eu já conquistei, em termos financeiros, em termos de consumo, mas que para mim já foi, né? Já é muito importante. Mas o que eu disse foi que, e isso eu sempre quero falar, e acho que falo sempre, eu estou me lembrando dessa situação específica, mas eu acho que isso eu falo sempre, que é o seguinte: a gente estuda, sim, para conquistar certas coisas, para acessar certas coisas, né? Para ter certas coisas. Mas o que o estudo faz com a gente, de mais legal, o que ele mais faz de legal com a gente é mudar a forma como a gente vê e ouve as coisas. Eu nunca teria entendido aquele sorriso sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, da maneira como eu escutei, se eu não estivesse naquele momento estudando as coisas que eu estava estudando. Sim, eu entenderia que as pessoas estavam rindo do meu cabelo, mas e talvez seja isso que eu tenha entendido, mas eu entendi isso de uma maneira tão diferente, é a mesma coisa, mas de uma maneira tão diferente, que eu acho que é isso que o estudo faz com a gente, né? Então, isso tudo, tudo isso que eu
que eu sei hoje em dia, ele me ajuda no momento de preparar minha aula, no momento em de escolher, no momento em que ele me ajuda a escolher uma imagem, não outra, no momento em que ele me ajuda a decidir sobre o que eu vou falar com os meus alunos, sempre com base naquilo que eles querem, porque eu aprendi isso também no meu mestrado, de que a gente sempre tem que partir mesmo das necessidades, das especificidades dos nossos alunos. Então, assim, sempre partindo deles, mas assim, eu consigo agora escolher com mais embasamento aquilo que a gente vai discutir, né? Então, eu acho que do mestrado, eu levo muita coisa positiva, sabe? Assim, foi um momento de muito crescimento mesmo, profissional, e eu acho que eu discuto isso um pouco, eu acho que foi pouco, mas eu discuto isso de certa forma ali na minha conclusão, na minha dissertação, quando eu falo das coisas que aconteceram mesmo com a minha vida, né? Então, por exemplo, a transição capilar pela qual eu passei, ela passou porque uma aluna minha disse sobre isso, falou sobre isso numa prova oral. Então, isso me influenciou. Eu já conhecia a transição, né? Eu já tinha visto vídeos sobre transição, eu sabia o que era, mas ouvir aquilo de alguém que tinha passado por aquilo ali na minha frente foi diferente, me impactou de uma maneira diferente. Então, eu acho que o mestrado, ele influenciou muito na maneira como eu trabalho hoje em dia, sim. Eu acho que é muito bacana a gente poder pautar os nossos corpos como elementos da sala de aula, né? E assim, quando eu digo sobre essa questão do privilégio, assim, é um privilégio poder entrar na sala de aula com esse meu cabelo e achar que eu tô bonito desse jeito, e licença se você não achou, porque eu tô passando com o meu cabelo, né? E a gente precisa realmente ocupar diversos espaços e mostrar como nós somos belos à nossa maneira. E eu acho que a imagem que você seleciona no seu texto, e a música da Cristina também, ela fala muito sobre isso, né? Você é bonito, não interessa o que as pessoas digam, o que as pessoas achem de você. Você precisa se amar. E aquela foto, aquela imagem, ela comunica muito isso, porque estereotipicamente falando, aquela foto não tem características do belo padrão e nem do feio padrão. Então, por isso ela é tão intrigante de ser lida, porque ela não é uma leitura fácil. Ela depende muito de você acionar repertórios em você que vão te levar a provocações outras, que foram aquelas de he ou she, de outras questões que você discutiu na sua aula, né? Mas isso pode ser levantado de inúmeras formas depois que você entende como é importante você, professor, professora, estar presente com seus alunos, prestar atenção no que seus alunos e suas alunas têm a dizer, têm a pautar naquela aula, que tudo isso é muito mais importante do que um currículo preparado por alguém para a gente cumprir nas nossas aulas. Não estou dizendo que a gente deve jogar currículo fora e rasgar livro lá, a Sociedade dos Poetas Mortos, não. Mas eu estou dizendo que existem alguns momentos em que a gente tem que esquecer desse mapa, desse itinerário tão traçado para a gente e trilhar nosso próprio percurso. A gente precisa ter essa autonomia. E certos tipos de autonomia a gente consegue, certas agências a gente desenvolve quando a gente estuda, quando a gente se apropria de determinados conceitos, de forma que a gente consegue lidar com eles e mudá-los ao longo do texto, ao longo da pesquisa, ao longo do estudo. E por mudar esses conceitos, nós mudamos a forma como nós vemos a educação, como nós vemos, enfim, né, diversas outras questões que envolvem os nossos convívios sociais. Luiz, eu queria te agradecer muito por ter estado com a gente hoje. Eu queria dizer que foi um prazer enorme conversar com você sobre o seu texto. Agradeço a sua gentileza, a sua generosidade de estar com a gente hoje nesse programa. E eu queria saber se você tem mais algum recadinho para a gente, se tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para o nosso público. Eu só gostaria de dizer que eu queria que fosse mais. Foi muito pouco, mas foi muito bom. E, assim, eu agora, nesse momento, eu só queria reforçar mesmo os meus agradecimentos, Bárbara. Assim, vocês terem me escolhido para começar esse projeto, eu acho, assim, de uma responsabilidade tremenda. O que a gente está fazendo aqui é muito grande, gente. Eu acho que é maravilhoso isso que a gente está fazendo. A gente está mudando o mundo e é muito legal ter a sensação de que a gente está mudando o mundo. Muito obrigado, Luiz. Foi um prazer, foi uma delícia essa conversa. Não que nós não sabíamos que isso é assim, porque já imaginávamos desde o início como convidado. Estou muito feliz com a realização desse projeto. Como eu falei no piloto, que saiu na semana passada, eu estou muito feliz com a realização. Nós estamos abrindo esse projeto com o Sapienciando, estamos abrindo esse projeto com o Sapienciando com o Luiz.
Então, é muito lindo. Estou muito feliz, muito honrado por estar aqui com vocês. Muito obrigado para quem nos assistiu até aqui, para quem nos ouviu até aqui. A gente faz também para vocês. É importante vocês estarem aqui, ficamos muito felizes. Não deixem de participar conosco também, nos comentários pelo YouTube, nos comentários das redes sociais. Compartilhe também com seus colegas, com as pessoas que você acha que pode gostar, que possa curtir desse conteúdo, porque é importante a gente conseguir fazer circular essas discussões, circular essas praxeologias, e está sendo muito lindo poder realizar esse projeto. Muito, muito obrigado, Luiz. Obrigado, Bárbara. Foi uma delícia estar com vocês. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem gostou do Sapienciando, vai divulgando por aí. E até o próximo programa, que a gente possa se encontrar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Os laboratórios Lean Life apresentam Mescla de Podcast. Como coordenadora do projeto, Bárbara Sabota, e os monitores serão Letícia Gotardi e Wilker Ramos. A produção desse episódio contou com a colaboração de Bárbara Sabota com o roteiro, Hugo Souza na criação da identidade visual, Letícia Gotardi com a edição de vídeo e Wilker Ramos com a gravação do vídeo e roteiro. O Mescla de Podcast será composto pelos programas Sapienciando, Conversas de Deslocamento, Impressos à Mão e Calmou. Para mais informações, entre em contato com o e-mail comunicaielt@gmail.com. Ai, gente, dá um nervosinho, né? Sim, eu nunca tinha passado por isso. Assim, é interessantíssimo. Eu adorei essa experiência. A gente arrasa. Se não for para arrasar, A gente nem vai. tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos vendo. Uhul! Gente, não tem como isso ser o novo normal, gente. Não tem, né? Meu Deus, isso tem que acabar logo. E tá dando certo, de certa forma, né? Deu certo, estamos aqui, né? Então, esse seu programa vai ser o programa de estreia de um quadro da gente, de um programa da gente que chama Sapienciando. Sim. Ai, gente, que responsabilidade. Tá meu muito Deus chique, do céu. tá muito chique ele. Ai. Topou, já era, Isso, autorizou. E isso para um libriano acontece, viu? Às vezes eu quero, depois eu não quero mais. Essa posição é boa, né? Tá legal, assim? A gente tá te vendo bem direitinho. Mostrando o topete e tudo. Vamos lá? Que é isso? Será que deu? Aí eu já tô em 2021, tem 2 vídeos que eu já tô em 2021, então eu falo, agora esse ano acabou de começar, né? Eu tô tipo... tô desenvolvendo alguma coisa pra Gente, diversão. eu achei que ia ser sério. E não é que não foi. É tipo Hebe, você é recebido pela Hebe. Adorei. A gente tá querendo. Adorei essa ideia, que não é só uma ideia que aconteceu, né? O povo fica tanto nessas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Beijo, Tchau, amiga. Hebe. Boa sorte na edição.